Graça e paz, meu irmão, minha irmã, povo de Deus espalhado pela cidade de Goiânia e amigo que nos escuta ou assiste por este canal. Alegria poder compartilhar com vocês nesta última terça-feira do ano a palavra de Deus e eu creio que assim será uma bênção para nós. Nós queremos que o Senhor há de trazer grandes coisas no ano vindouro, mas a palavra do Senhor ela tem nos edificado dia após dia, manhã após manhã. E eu quero compartilhar algo com você hoje que está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 5 ao versículo 8. Se você quiser acompanhar, abre aí no Mateus 6, 5 a 8. Capítulo 6, versículo 5 ao versículo 8. A palavra do Senhor, Jesus Cristo, diz o seguinte, nesse texto bíblico, diz o seguinte: E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé na sinagoga e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, e ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que é necessário antes de vós pedir. Palavra de Deus para nossas vidas, para o nosso coração, para a nossa alma. Queridos e queridas, a palavra do Senhor Jesus nessa noite, nesse dia especial que nós estamos vivenciando, traz para a gente uma reflexão muito tremenda. Eu gostaria que você acompanhasse comigo aí nos próximos 15 a 20 minutos essa reflexão. Primeira coisa, nós entendemos Jesus Cristo, percebemos Jesus Cristo conversando com o povo, conversando com os discípulos e ensinando várias coisas. Dentre elas é a não ficarem agindo como se nós fôssemos portadores da boa liturgia, da boa oração, da oração mais eloquente, ou como pessoa que sabe mais do que os outros, que tem a erudição melhor do que a das outras pessoas. Jesus estava cansado de ver isso no meio do povo de Israel, entre os fariseus, entre aqueles e aquelas que consideravam os detentores da religião, os detentores do templo, aqueles que eram os poderosos da época, em que só eles apresentavam diante de Deus e, na verdade, achavam ser eles os melhores do que as outras pessoas. Essa é uma das grandes lições que nós aprendemos nesse texto. E o Senhor chega a chamar essas pessoas de hipócrita, porque elas fazem as suas orações no meio, não só no templo, mas também nas ruas, para que elas tornassem visíveis as pessoas. Elas fazem nas esquinas, elas entram nas sinagogas e ocupam os melhores espaços de maior visibilidade para que os outros pudessem vê-las, e não só vê-las, mas de alguma forma colocá-las em um patamar talvez um tanto quanto diferenciado na questão social, ou como se fosse alguém importante para a sociedade. Talvez pudéssemos dizer, até usasse isso para se tornar publicamente conhecido, publicamente reconhecido, e talvez as melhores palavras serem deles ditas, que eles diziam em oração, fossem reconhecidas e também o povo soubesse que eles eram importantes. Palavra de Jesus Cristo para esse pessoal, ou para pessoas que agem dessa forma, é um tanto quanto direta. Chamam de hipócritas, de ignorantes, de desconhecedores da verdade, desconhecedores daquilo que realmente é uma oração, é algo que Jesus gostaria de tê-los na vida deles. E outras palavras, Jesus também, outras palavras, no texto seguinte, o melhor, Jesus diz que eles já receberam, porque o que eles estão procurando já está visivelmente respondido. Eles estão procurando a atenção de pessoas, a atenção do público, a atenção daqueles e daquelas que estão ali passando pelas esquinas, ou passando pelas ruas, ou passando pelas sinagogas, nas praças, e vejam que eles são piedosos, que eles são religiosos, que eles são pessoas que oram, que eles são pessoas que fazem aquilo que o Antigo Testamento, ou que a palavra Torá mandavam ser feito. Então já estavam tornando conhecido, tornando
a resposta já era alcançada de imediato, porque eles buscavam isso nos seus corações. A palavra de Deus diz que se assim fazermos, estamos buscando galardão próprio. Se assim fizermos, estamos buscando para a nossa vida o que nós não precisamos. Ou seja, nós já temos a resposta. E o versículo 6, capítulo 6, versículo 6, traz algo extraordinário que eu gosto muito, particularmente, de ouvir de Jesus Cristo, e entendo isso tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, desde a época de Adão, do Éden, quando Deus, na viração da noite, vai encontrar com Adão para poder conversar com ele, para poder ouvi-lo, para poder participar da vida de Adão. Queridos, o texto diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Palavra de Deus para nossas vidas você e eu somos convidados à intimidade. É uma palavra usada nos dias de hoje por alguns artistas, cantores, e também por um segmento da igreja atual, o lugar secreto. Deus tem um lugar secreto reservado para nossas vidas. Não entendo muito dessa teologia do secreto que eles dizem, mas uma coisa é certa: Deus requer e busca de nós momentos em particular, aonde eu e você possamos abrir nosso coração. Ah, pastor, então isso quer dizer que eu não preciso ir à igreja? Não é isso que Jesus está dizendo também. Há segmentos que dizem isso. Há pessoas que dizem isso. Ah, não, orando em casa é o suficiente. Não é bem isso que Jesus está dizendo nesse texto. Não é isso que a palavra de Deus, que Jesus instituiu. Jesus disse que a ceia, por exemplo, era para tomar coletivamente. Todas as vezes que vocês reunirem, fazer isso em memória de mim. Então, Jesus requer de nós uma comunidade viva, um povo fervoroso, um povo diferente que caminha sobre essa terra e que transita por onde passarmos, ainda no meio da pandemia, e leva a mensagem da unidade do Senhor, da coletividade, da vida pública vivida não solitariamente, mas vivida junto com irmãos e irmãs, inclusive com pessoas que pensam diferente de mim. No entanto, creio eu que esse texto bíblico traz para nós, acredito piamente nisso, que esse texto para nós diz para mim e para você também, não ficarmos apenas nas orações que nós fazemos juntos no templo, junto na célula, junto nos pequenos grupos ou nos cultos de orações e na escola dominical. Deus nos chama para que nós possamos viver dioturnamente a nossa fé, dia e noite, todos os momentos, quando nós precisamos de algo dos céus, podemos apresentar a Ele as nossas vidas e dizer: Pai, eu preciso de Ti, no secreto. Não precisamos expor muitas vezes publicamente ou querermos o púlpito. Não que você não possa querer, se Deus te deu esse dom. Queremos fazer orações públicas para sermos reconhecidas. Esse dom vem de Deus. Mas precisamos de entender que Deus nos chama para dentro do nosso quarto muitas vezes. Não dá para todo mundo ir à igreja toda hora para orar. É gostoso isso. Algo interessante que nós vivemos. Nós desejamos o espaço de culto. É natural do ser humano. Mas além de desejarmos o espaço do culto, o templo cheio de pessoas, não estamos podendo vivenciar isso. Precisamos de orar para que isso aconteça. Precisamos encerrar o ano dizendo: Senhor, mude a realidade. Nos dê sabedoria e direcionamento, mas precisamos de entender que Deus nos chama para um bate-papo em particular. Que nós não precisamos de levar nossos problemas para a praça pública, de levar nossos problemas com orações sábias. Santo Deus, Pai de Senhor, Deus de Isaac e de Jacó. Embora essa oração é linda, Essa maneira de orar é reconhecer que Deus atuou na linha do tempo, no povo de Deus, e atua até os dias de hoje, nas nossas vidas, quando nós oramos dessa forma. Essa é a única intenção de orarmos desse jeito. Mas o Senhor Jesus disse para nós: tu, a orares. Quer dizer, aqui está tu quando orares, Mas o texto, na verdade, quer dizer tu, a orares. Você, quando orares, ore ao Senhor, ore ao Pai.
Eu acrescentaria por minha conta e risco. Todos os dias na sua devoção, ore ao Pai no seu aposento. Ore ao Senhor, ore pela sua vida, ore pela sua igreja, ore pelo seu pastor, ore pelos pastores das suas denominações, pelos pastores, para que Deus levante homens e mulheres inteligentes e criativos para pastorear no tempo em que se chame hoje. Ore pelos nossos bispos e bispas, ore para que a igreja tenha novas pessoas para contribuir com ministérios, para que ela possa expandir e ganhar o mundo para Jesus Cristo. Queridos, eu quero pensar uma outra coisa nesse texto. A palavra diz o seguinte nesse texto, que quando nós reservamos o nosso tempo para o Senhor, quando nós reservamos o nosso cantinho do nosso quarto, ou a beira da nossa cama, quando nós ajoelhamos em secreto, semanalmente, quando nós não estamos nos nossos cultos, o Senhor nos recompensa, e essa recompensa de Deus é tão grande que não dá para ficar apenas nas quatro paredes. Ele recompensará a ponto de que ela se torne publicamente conhecida. Os irmãos da sua casa, os irmãos da sua igreja, o povo da sua volta vai ver que você serve um Deus que te abençoa, que te responde. No entanto, não é necessário que nós busquemos reconhecimento público. Ele virá porque o Senhor nos dá. Ele virá porque o Senhor requer que a glória dele seja manifesta. Ele virá. O reconhecimento público virá porque Deus será glorificado em nós e através de nós. A nossa recompensa pública tornará-se pública, tornará conhecida, porque a glória do Senhor vai ser exaltada, porque Deus será exaltado. Então, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste, quero deixar essa palavra para você. Saiba, Jesus está dizendo para nós, através dessa palavra, que quando nos tornamos de alguma forma desejosos de reconhecimento, nós estamos pecando e já estamos recebendo a nossa recompensa. E muitas vezes, nesse texto diz isso para nós, e muitas vezes isso é verdade, nós incorremos no risco de sermos chamados de hipócrita, de termos atitude como hipócritas, de sermos homens e mulheres que, na verdade, não vivem o que realmente a palavra de Deus deseja que eu e você vivamos, que é alguém que glorifica a glória do Senhor, que é a intimidade com o Senhor, que é a aproximação do Senhor, que é a vida devocional na presença dEle, que é a vida de dedicação ao altar, àquilo que Deus requer de nós como adoradores e adoradoras da sua grandiosa glória. Que nós possamos estarmos sempre atentos. Na semana passada, nós falamos no culto, domingo melhor dessa semana, uma das coisas que o Salmo 92 diz para nós isso. Quando nós portamos como tolo, quando nós temos atitude, ou quando nós queremos viver como tolo, nós não vemos a glória do Senhor. Mas quando nós comportamos como alguém que ama o Senhor, que celebra o Senhor, que glorifica o Senhor pela manhã, que glorifica o Senhor, que enaltece o Senhor à noite, quando nós terminamos nossas atividades, nós teremos vida longa e até na velhice nós prosperaremos na presença de Deus. Floresceremos na presença de Deus, porque o Senhor é bom, as misericórdias de Deus não passam das nossas vidas. Queridos, a palavra de Jesus ainda nesse texto bíblico nos chama a nossa atenção, dizendo para nós não termos também atitudes vãs, ou atitudes de orações repetitivas, que não sabemos nem o que estamos falando, que muitas vezes nós chegamos diante do Senhor com a mesma oração. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia e tal, a mesma coisa nós começamos as nossas orações. Nós tornamos repetitivos, tornamos como pessoas gentias que não conhecem o Senhor. Quando nós aproximamos de Deus sem convicção daquilo que nós temos em Deus, nós tornamos a nossa vida de devocional muitas vezes uma devoção exacerbada que não atinge o coração do Senhor e que é desnecessária para a vida do crente, daquela que teme ao Senhor. A palavra diz, não passam de vãs repetição quando nós falamos dessa forma.
quando nós vivemos dessa forma, quando nós portamos de uma maneira muitas vezes religiosa, ou quando nós oramos muitas vezes por simples obrigações, porque achamos que somos obrigados. Eu gosto de dizer muitas vezes que muitas vezes a gente, não sou crítico nem da tradição da igreja, pelo contrário, acho que nós somos tradicionais. Nós não podemos ser tradicionalistas. Nós não podemos amar mais a igreja do que o Senhor, mais o mobiliário do que o Senhor, mais o espaço do que o Senhor. Isso é tradicionalismo. Mas outro dia alguém disse para mim, o que acontece? Por que ler no cenáculo? Por que fazer isso? Por que fazer aquilo, né? E nós temos um testemunho tremendo na igreja. Nos últimos meses, uma das nossas células usaram o cenáculo para edificar a vida um do outro. E foi um tempo precioso. Foi um tempo de partilha, de participação. Foi um tempo em que a igreja, que os irmãos foram edificados e tiveram a oportunidade de compartilhar as suas experiências. Muitas vezes, queridos, a vã repetição não está ligada ao texto, às orações que nós fazemos muitas vezes longas, ou melhor, não as orações ou as críticas que nós fazemos muitas vezes ao que nós já temos escrito. Está em como nós encaramos a nossa vida com Deus diante de um material que muitas vezes são pré-disponibilizados para nós e para mim e para você. Se nós temos um material e muitas vezes criticamos, principalmente na minha época de jovens, os jovens criticavam muito esse material, né? Eu fico olhando, esse material foi produzido para te ajudar a não ser tolo. E muitas vezes nós somos tolo, agimos como tolo e achamos que somos melhor e não temos nada para oferecer. Jesus está dizendo isso aqui. Vocês a orarem, às vezes vocês ficam repetindo coisas. Você chega diante de mim e fala, Senhor, eu quero carro, eu quero isso, eu quero me casar, eu quero arrumar uma namorada, eu quero, os jovens, quero construir uma família, quero um emprego, e repete as mesmas coisas ao mesmo tempo. Ou nós mesmos, quando estamos mais velhos, nos tornamos repetitivos em muitas situações. Nós somos desafiados pelo Senhor a não serem como os outros vivem, a não serem marionete da religião, mas sermos filhos e filhas que vivem no secreto, no quarto, ainda que possa parecer algo muito particular nosso. Não é isso que eu quero dizer também. A nossa vida particular com Deus tem que existir. Nós temos que viver, porque nós não podemos deixar que isso torne também uma repetição, mas nós temos que ter a nossa vida com o Senhor, nossa intimidade, momento onde nós possamos dizer só você e Deus coisas que Ele precisa ouvir. Agora é necessário que nós tornemos também homens e mulheres que, publicamente falando, ou que a nossa vida pública seja uma vida que glorifica o nome do Senhor e que não usamos nesses meios de repetições, mas que sejamos criativos e criativas na presença do Senhor. A palavra de Jesus, também no texto de Mateus capítulo 6, versículo 8, diz assim, não vos assemelhe, não façam igual, não tornem como um deles, não sejam dessa forma, mas vocês sabem que Deus sabe que Deus já sabe que você precisa, que Deus já conhece a sua necessidade, mas você precisa de alguma forma de apresentar, porque Deus deseja ouvir da sua boca aquilo que você quer. Deus deseja ouvir da sua boca aquilo que você anseia. Deus deseja ouvir do seu coração, Deus deseja ouvir de você a sua necessidade, que muitas vezes tem passado desapercebida e muitas vezes nós ficamos como crente, como dizem por aí, 6 horas por mim. Deus quer falar com você também. Deus quer falar que nós oramos por você, mas Deus quer falar com você também. É palavra de Jesus, é palavra para a minha vida, é palavra para a sua vida, é palavra que enche nossos corações, é palavra que está esperando apenas o nosso comportamento, ou a nossa atitude, ou a nossa manifestação de desejo diante de Deus, para que Ele nos responda. Palavra do Senhor para mim e para você nessa noite. Deus sabe do teu coração, Deus sabe da sua vida, mas Deus requer, o Senhor Jesus está dizendo isso, requer de nós, que nós sejamos próximo deles,
e que nós mesmos apresentemos os nossos pedidos ao Senhor. Saiba disso, meu irmão. Deus sabe da luta que você passa. Deus sabe do anseio do seu coração. Deus sabe as necessidades que você está vivendo. Deus sabe também que uma hora, e essa hora precisa de ser agora, você vai marchar em direção à igreja, vai marchar em direção ao seu quarto, vai marchar em direção à palavra e vai bater um papo com Ele, de maneira que Ele vai entender e que você vai sair de lá repleto de alegria e a sua vida vai se tornar uma reflexão das bênçãos que você recebeu do Senhor. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida, que você possa ser alcançado com poder e graça nesse dia, que essa palavra de Jesus possa tornar verdade. Quero orar com você, mas antes de orar, quero dizer também que pode deixar o seu pedido de oração no canal. Se você está assistindo pela primeira vez, Jesus te chama para perto dele. Saia da vida da rotina, saia dessa vida, muitas vezes, de ser uma pessoa que acha que a religião é algo que te atrapalha, é algo que vai tirar o seu tempo, tirar a sua ocupar espaço na sua agenda. Você usa essa agenda com outras coisas. Vem usá-la conosco, vem entregar a sua vida para o Senhor e vamos viver os céus na terra em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Pai de amor e graça, Deus de eterna bondade, como é bom estar na sua presença, meu Pai. Nós te louvamos porque um dia Jesus veio nessa terra e trouxe para nós uma reflexão tão tremenda e importante e nos chamou para perto dele. Portanto, nós te pedimos que o Senhor não nos deixe tornarmos como hipócritas, como o Senhor está dizendo, mas que nós sejamos inteligentes, que nós sejamos sábios, que nós sejamos homens e mulheres que vivem a vida pública, mas também, ó Senhor, que essa vida pública possa ser sábia e não venha se tornar, Senhor, muitas vezes o nosso pedestal para que possamos aparecer, mas que ela seja uma vida que glorifica o Teu santo nome. Abençoa, Senhor, que nós possamos entender que o Senhor já reconhece, já sabe das nossas necessidades e nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus, a entrar no nosso quarto e fazermos nossas orações como o Senhor gostaria que nós fizéssemos e ter nosso momento de intimidade com o Senhor. Peço que o Senhor abençoe essa pessoa que nos assiste pela primeira vez, fala o coração dela, transforme, Senhor, a realidade de vida de cada irmão. Abençoa aqueles que estão enfermos, abençoa aqueles que estão buscando algo no Senhor, abençoa, Senhor, aquelas pessoas que necessitam, Senhor, ser alcançadas pelo médico dos médicos, pela cura, Senhor, que muitas vezes ela é almejada e muitas vezes parece ser tão distante. Nós oramos por esse tempo de pandemia, que o Senhor esteja repreendendo o nosso meio. Peço ao Senhor pela vida da Tua igreja esparramada pela cidade, que a Sua graça possa atingir cada coração, cada vida e cada alma, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre sua vida, que você seja muito feliz, em nome de Jesus.